significado. E isso está registrado em Romanos capítulo 13, do versículo 11 em diante. Vamos ler? Quero que você acompanhe comigo aí. Diz assim, ó: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. E aí no versículo 14, Romanos capítulo 13, diz assim: Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, quer dizer, em seus desejos pecaminosos. Então eu quero falar um pouco do muito, o que a Bíblia fala sobre a nossa redenção. O apóstolo São Paulo, ou apóstolo Paulo, né? Ele escreve aos irmãos de Roma, né, alertando-os acerca da nossa salvação. E essa carta, ela se proliferou, né, por todo o Oriente, pela Ásia, até chegar aos nossos dias, contido nesse livro sagrado, tá? E ele está dizendo que a nossa salvação, a nossa redenção está mais perto do que dantes, do que quando nós aceitamos a fé. Quero dizer para você que ele escreveu essa carta em meados de 55 a 58 na nossa era cristã, né? Você imagine hoje, se os últimos dias começam em Cristo, imagine você hoje, que de fato perto, presto, próximo ou próxima está a nossa salvação. Nós estamos vendo esse cenário caótico no mundo. Infelizmente, muitos paroleiros, né, que têm prestado um desserviço à sociedade, estão se aproveitando dessa situação para fazer politicagem, né, para se beneficiar, né, em cima da desgraça dos outros. Mas nós estamos vendo que tudo isso já é um cenário apocalíptico, descrito pelo próprio Cristo. Por exemplo, deixa em Romanos rapidamente e vá comigo para o Evangelho de São Mateus, para que possamos ler os primeiros versos do capítulo 24, onde vai falar justamente desse princípio que nós estamos vivendo, né, do caos, das dores que antecedem a nossa salvação. Prestem atenção, Mateus capítulo 24. E Jesus saindo do templo, né, como ele tinha o costume de orar com os seus, ele disse o seguinte: e quando Jesus, Mateus 24:1, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles estavam pasmados, né, com o templo de Salomão, com a estrutura, com os ornamentos. Estavam, de uma maneira ou de outra, perplexos e atônitos, né, distraídos com coisas exteriores, como muitos estão.
né? Quando a Bíblia diz que Jesus virá como o ladrão de noite e muitos estarão desapercebidos em relação a isso. Mas como ele estava discipulando, ele prosseguiu dizendo o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Né? No ano 68, a mando do imperador Teodósio, o grande templo foi destruído, cristãos foram mortos, o povo judeu foi também sacrificado, e de lá para cá só houve desgraças também sobre a humanidade. E ele prossegue dizendo: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal, preste atenção, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí ele prossegue dizendo no capítulo 24, e Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, quer dizer, fiquem espertos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, versículo 8 de Mateus 24, são o princípio das dores. Eu posso afirmar para nós que nós já estamos se findando esse ciclo do princípio das dores, porque desde a crucificação de Jesus até esses últimos dias já se passaram mais de 2000 anos e muitas coisas aconteceram no cenário espiritual, no mundo. Como eu disse, no ano 68 a 69, a mando do imperador Teodósio, os cristãos foram mortos, destruíram o templo, atearam fogo no templo, né, no grande templo de Salomão. Essa profecia de Jesus, que ele disse que não restaria pedra sobre pedra, se cumpriu no ano 68. E de lá para cá muitas tragédias, a igreja passou por muitas situações, muitas aflições, muitas perseguições e ainda está passando até os dias atuais. Mas ele descreve um cenário aqui do princípio das dores, onde eu posso afirmar, à luz da Bíblia, que nós já estamos no fim desse ciclo principal do início das dores, né? Nós estamos já findando esses dias. Nós estamos vendo aí esse cenário mundial caótico, ganancioso, muitos se aproveitando para fazer politicagem. E aí, voltando para Romanos capítulo 13, Paulo está dizendo: irmãos, a nossa salvação, a nossa redenção, a graça de Deus está mais próxima de nós quanto dantes, quando nós aceitamos a fé. E aí ele descreve como nós, cristãos, devemos nos portar. E é aí que eu quero deixar para nós 3 aplicações importantes. Você já sabe que a salvação está perto, não preciso descrever. Tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, esse cenário, né, de pessoas sendo ceifadas por essa pandemia, por essa peste, por essa praga do Covid-19, tudo isso tem a permissão de Deus e também é um sinal para que o seu povo, a humanidade, as pessoas, né, estejam alertas, se preparando, sabendo que perto está a nossa salvação. E o mais interessante, que muitos serão pegos de surpresa. Quando Jesus fala vigiai e orai, ele coloca primeiro a vigilância
Como eu vou vigiar? Observando o que está acontecendo ao meu redor à luz da palavra, dos sinais. Depois eu vou orar, clamar a Deus para que Deus alcance meu país, minha família, meus filhos, a minha nação, meus parentes, enfim, para que a graça de Deus e essa salvação também se proliferem no meio de nós. Mas infelizmente muitos estão tosquenejando, dormitando na fé e serão pegos de surpresa. Por isso eu venho por meio dessa plataforma encorajar você e você encorajar outros para que possamos nos preparar para a nossa salvação, tá? Não podemos viver de qualquer forma, não, né? Levantei a minha mão, sou salvo. Leigo engano. Para com isso, tá? Existe um processo gradual, né? Um processo espiritual de santificação e temor a Deus. Ninguém é salvo por graça, mas sem uma fé operante, devota, piedosa, santificada pela palavra, não poderemos desfrutar dessa salvação. Por isso que o apóstolo Paulo vem trabalhando essas questões. Em Romanos capítulo 13, ele diz o seguinte, no versículo 12, Romanos 13, 12. Eu vou ler a partir do 11 de novo. E isso digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. O que é isso? Naquela época existiam muitos domésticos que estavam dormindo na fé. Eles achavam que estavam salvos, né, pelos próprios méritos, estavam salvos porque eram pessoas boas e poderiam viver de qualquer forma. Eles estavam totalmente equivocados. Paulo diz: e isso conhecendo que já é o tempo e já é hora de despertarmos do sono, estarmos bem com os olhos abertos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós quanto dantes aceitamos a nossa fé. E ele prossegue dizendo: a noite é passada e o dia é chegado. Sabe o que ele quis dizer? Deixe as trevas, as escuridades, o pecado, a vida dúbia de lado, porque a luz já está sobre nós. No Evangelho de São João, capítulo 1, diz que Jesus é a luz do mundo, né? No Evangelho também de São João, capítulo 14, vai falar sobre isso, e ele prossegue no versículo 12 de Romanos 13. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, em desonestidades, em dissoluções, em contendas e inveja. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele descreve aqui uma lista para nos advertir e repreender acerca dessa comum salvação. Essa teoria de uma vez salvo, sempre salvo, isso não existe à luz da Bíblia. Nós somos salvos pela graça, porém, todavia, por meio da fé. Existe a soberania de Deus, mas, todavia, é necessário e imprescindível a participação humana. Eu e você vamos decidir o que nós vamos fazer com essa tão grande salvação e graça. E aí eu quero deixar 3 aspectos dentro desse assunto sobre a proximidade da nossa salvação. O primeiro aspecto, para que possamos desfrutar dessa tão grande salvação, da graça, da vida eterna, do amor imensurável de Deus por nós. A Bíblia diz que é um amor tal. Quando usa esse termo tal, ele é indescritível humanamente falando. Ele é maior do que amor de esposa, de marido, de filho, de pais e de mães. Ele vai além.
Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Cristo, que Deus fez com que Cristo morresse por nós quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, tá? Então isso demonstra o amor de Deus para conosco. E nesse primeiro aspecto, para que eu possa desfrutar dessa salvação que está perto, já aconteceu a destruição do grande templo no ano 68 pelo imperador Teotósio e outros governadores daquele presente momento. Já aconteceram guerras, já aconteceram pragas e pestes, terremotos, e ainda está acontecendo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a peste bubônica e hoje Covid-19. Você quer mais o quê? Para voltar para Jesus ou firmar-se na presença do Senhor? Preciso mais de nada, Não precisamos mais de nada. Mas eu quero deixar 3 aspectos rapidamente para que possamos desfrutar dessa graça maravilhosa. Esse primeiro aspecto é nós reconhecermos a Cristo como Senhor e Salvador e nos arrependermos de nossos pecados. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu vou conferir, carta aos Hebreus, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 12. Aqui descreve algo importante para vermos a Deus. Preste atenção. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Isso mesmo. Versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu vou para a primeira epístola de São João. Um aspecto também importante dentro desse contexto de reconhecê-lo e se arrepender. Primeira de João, tá? Capítulo 1. Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer dizer, é necessário que eu e você nos arrependamos todos os dias e venhamos nos converter a Cristo todos os dias. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que há em nós. Nós somos miseráveis, não tem ninguém bonzinho na igreja, não. A igreja é lugar de doente, de pessoas que precisam da graça de Deus, Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor que dizia assim, achei interessante: orar, jejuar, ler a Bíblia é para os fracos. Por isso que eu faço isso todo dia, porque eu sou fraco. Eu preciso dessa graça, da salvação, da misericórdia de Deus a cada manhã. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos. Todavia, a palavra de Deus não está em nós. Então, nesse primeiro aspecto, você precisa reconhecer o senhorio de Cristo. Muitos querem a salvação, mas não querem ser coordenados e orientados por nenhum Senhor, ainda mais o Cristo. É impossível. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer a Cristo como seu Senhor primeiro, porque aí depois, quando Ele for o seu Senhor, com certeza Ele será o seu Salvador. Segundo aspecto que ele trabalha no versículo 12 e 13 de Romanos capítulo 13. Volta para lá. Romanos capítulo 13. Segundo aspecto para desfrutarmos dessa tão grande salvação: rejeitar as obras das trevas e do mundo. Não adianta você viver uma vida dúbia. Você pode pregar, cantar, rodar, dar golpe de kung fu misturado com karatê, ser bonito, ter dinheiro, ser bonita, usar os melhores vestidos, ter o melhor carro, mas se você continuar vivendo uma vida dúbia dentro da igreja e fora da igreja,
com certeza você não desfrutará dessa salvação que perto está sobre nós. E ele trabalha bem isso no versículo 12 e 13. Acompanha aí, ó. A noite é passada, quer dizer, as trevas acabou. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. O dia é chegado. Quem é o nosso dia, a nossa claridade, a nossa luz? Jesus. Quem segue Jesus jamais andará nas trevas. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, né? Não estará tateando como bêbado, ébrio, né? Indo para a igreja ou deixando de ir também, afastado, seja lá o que for, como se não soubesse para onde ir. Quem está em Cristo sabe da onde veio, aonde está e para onde vai, que é a eternidade. Ele prossegue dizendo: rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda, nem inveja. Está aqui uma relação de alguns aspectos importantes que eu e você precisamos praticar. Porque quem está em Cristo Jesus, que se diz estar em Cristo Jesus, precisa ter essas obras, né? Demonstrar que está em Cristo justamente andando em honestidade, não andando em glutonaria, nem bebedeira, enchendo o caneco de cachaça, em desonestidade, em dissoluções, em contendas. Então, quando nós conseguimos diagnosticar que alguém se converteu, está em Cristo, aguardando a redenção, quando ele se esforça pelo poder do Espírito Santo em praticar não só esses aspectos, mas muitos aspectos doutrinários que Jesus, que Deus deixou estabelecido em sua palavra. E quando eu pratico, quando eu me esforço, quando eu me dedico em praticar não só esse quanto outros também, com certeza eu estarei aguardando essa salvação que está muito perto. A qualquer momento podemos ser tomados subitamente dessa terra. Preste atenção, igreja. Então, se eu não praticar essas obras de justiça, deixando as trevas, andando na luz, sendo honesto, não me envolvendo com bebedeira, com fofoca, com desonestidade, com glutonarias, com contendas, dissoluções, né? Andando em santidade, piedade e devoção, com certeza desfrutarei da graça e da salvação que perto está, né, de nós. Nesse segundo aspecto, rejeitar as obras das trevas e do mundo. Não tem como você desfrutar da salvação sendo crente no domingo, ou na terça, ou na sexta, e na segunda-feira andar como o mundo e as pessoas praticam as obras do mundo. Não tem como, tá? Terceiro aspecto para desfrutarmos dessa salvação que está perto de nós. Nós estamos vendo aí, Jesus está às portas, tá? Tá indo grande, pequeno, crente, não crente, todo mundo tá indo. Então vigia, não parta sem a sua salvação. Pode acontecer ou no arrebatamento, ou seja lá por qualquer situação. Esteja firme com Jesus. E aí, nesse terceiro aspecto, para que eu possa desfrutar dessa tão maravilhosa salvação que foi conquistada ali na cruz do Calvário, eu preciso o quê? Me revestir de Cristo. Revestir, vestir,
tirar a roupa velha, a roupa do pecado, a roupa da mentira, a roupa da desgraça, da maldição, a roupa da cegueira, a roupa do adultério, do roubo, do homicídio, a roupa das trevas e me revestir da luz que é Cristo. Observe o versículo 14, Romanos 13, 14. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e nem os seus desejos. A minha carne, o meu eu, meu velho homem, quer as obras das trevas. Por isso, eu tenho que me revestir de Cristo. Nós vamos trabalhar rapidamente ainda essa questão desse revestimento, que diz assim, eu quero que você leia comigo, Efésios capítulo 4, vai lá rapidamente para a carta aos Efésios, capítulo 4, carta aos Efésios, capítulo 4, pega a sua Bíblia, nós estamos num culto a Deus, versículo 22 ao 24, diz assim, que quanto ao trato passado, quer dizer, a vida pecaminosa, quando nós não éramos cristãos, né, vos despojeis do velho homem, deixa o velho homem para lá, que se corrompe pelos desejos carnais do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E aí versículo 24, Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixa a mentira, falar a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 3, rapidamente, já estou encerrando. Versículo do 8 ao 12, diz assim, mas agora, Colossenses 3, do 8 ao 12, despojai, quer dizer, arranca, tira, despoja, também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, de palavras da torpes, palavrão da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, quer dizer, o velho homem já foi arrancado fora, tiramos ele, né, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, todos, enfim, mas tudo em Cristo e todos. Então, amados, como é que eu vou me revestir? Como é que eu vou me revestir e vestir-me do novo homem de Cristo? Me submetendo à vontade de Deus, explícita na sua palavra. Não de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus anseios, mas de acordo com a palavra. Eu só vou conseguir desfrutar dessa salvação mencionada em Romanos capítulo 13, do 11 ao 14, que está perto de nós. A qualquer momento podemos ser tomados subitamente. Nós estamos aí no final do princípio das dores, tá? A qualquer momento. Como é que eu vou desfrutar? Nesse terceiro aspecto, me revestindo de Cristo, de santidade, piedade, da palavra, né? Procurando perdoar as pessoas, procurando me reconciliar, né? Procurando ajudar, procurando promover a paz, fazendo de tudo, vivendo na verdade, se necessário for repreender, tá? Repreender pela verdade, admoestar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela serve para admoestar, repreender, enfim, para aperfeiçoar todo homem. Então nós precisamos viver na verdade, se revestir de Jesus. A cada manhã ter o nosso devocional, a cada dia se humilhar,
pedir perdão dos nossos pecados e fazer o possível para viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Guarde esses 3 aspectos: reconhecer a Cristo, para desfrutar da salvação, rejeitar as obras das trevas e do mundo, tá? A maledicência, a glutonaria, a inveja, sabe? Tem pessoas que estão dentro da igreja que ainda não se converteram, são invejosos. Pessoas que estão vivendo dubiamente na igreja. E terceiro aspecto, revestir de Cristo, da palavra de Deus. Não é da televisão, da internet, do Facebook. Não, é de Cristo. Essa plataforma serve para pregar o evangelho, não é para ficar tendo like, para ficar se promovendo, sabe? É melhor você ter poucos amigos, mas ser amigo de Jesus, tá? Guarde isso. Aí assim, com certeza, estaremos desfrutando da salvação que está perto de nós, tá? Então, como Paulo disse, é tempo de despertarmos do sono. Se você quer ser salvo, se você quer desfrutar da graça, você precisa seguir esses aspectos. E não só esses, muitos outros descritos na palavra de Deus.